Seja bem-vindo ao canal da The Magno Society, eu sou o Johnny e hoje eu vou falar aqui com vocês sobre vendas. Esse vídeo é um vídeo mais para quem está começando na área, que quer aprender e quer entender como funciona, que quer ser um vendedor. Mas é claro, se você aí já tem uma experiência, já é vendedor, pode ficar aqui também que você vai aprender alguma coisa e depois você pode comentar aqui dizendo o que você achou desse conteúdo, beleza? Vamos lá então. Para você que quer se tornar um vendedor, quer entrar nessa área de vendas, é uma área muito boa. Toda empresa precisa de vendas. Não tem como não ter vendas numa empresa. E muita gente pensa assim, nossa, mas eu não sou bom vendedor. Mas como que eu vou vender? Eu não sei nem falar. Eu não nasci para isso. Então, a primeira insight que eu digo para você começa aí na mentalidade. Justamente de você entender que você pode aprender a vender. Venda não é só para a pessoa que sabe se comunicar, que sabe falar direito. Vender é técnica também. Então, se você tem a técnica certinha, você consegue vender. E começa tudo na mentalidade. Basicamente, existe dois tipos de vendedores. Aquele que fala assim, mas é muito difícil, não sei se eu vou conseguir fechar essa venda tá difícil. E tem aquele vendedor que fala assim, eu vou para cima, vou aprender, eu vou vender, eu só vou sair desse contato aqui quando ele mandar eu embora. Ou ele vai comprar de mim, ou ele não vai querer mais ver minha cara. Por que eu falo isso, tá? Eu lido com muito vendedor. Eu dou consultoria de vendas, dou treinamentos, converso com bastante gente que tá aí no campo de batalha. Eu também vendo. Então eu tô ali por dentro para ver o que acontece. E eu ouço bastante isso. Mas tá difícil. Mas o lead não tá respondendo. Será que sou eu? Será que tá acontecendo alguma coisa? Então, a pessoa, na mentalidade dela, na mente dela, ela já cria uma barreira. Já cria ali não posso, não consigo. Então, a primeira coisa que você pode colocar na sua cabeça, se você quer ser um bom vendedor, é ter a mentalidade de vendedor. Ter a mentalidade de sucesso. E claro, né, gente, não é papo de coach, mas isso aqui vale pra tudo. Tudo que você vai fazer na sua vida, você coloca essa mentalidade de que eu vou vender. Eu vou sair hoje pra rua pra vender. Eu vou fazer ligação pra vender. Eu vou mandar mensagem no WhatsApp, vou mandar e-mails, mas eu quero vender, tá? E vender é muito bom. Não esqueça disso, tá bom? E a gente fala de mindset, daquilo que você pensa na sua cabeça, e é bem isso. Pense sempre que a venda é uma coisa legal, que você vai entregar algo para alguém em troca de um dinheiro. E isso é bom. Se você realmente entrega, não é ruim. Então entenda que vender é bom, vender é legal, vender, você ajuda as pessoas quando você vende, tá? Eu tô falando aqui, claro, de pessoas que vendem coisas boas, pessoas que vendem produtos bons, pessoas que entregam o seu serviço. Então vender, com certeza, é muito bom. Essa é uma mentalidade que você tem que colocar. Não achar que vender é chato. Mas vender é chato, eu tô sendo chato, eu tô vendendo. Não tem problema. Às vezes você só quer vender. Claro que depois a gente vai chegar num momento ali que eu vou falar pra vocês que não é sempre aquela coisa de ficar forçando a venda. Mas entender que vender é legal também, que vender é bom. Porque senão você vai ficar toda hora com medo de vender. Então você vai mesclar, um pouquinho você vai falar de você, vai falar do seu produto, do seu serviço, mas não achar que vender é chato, porque vender é muito bom, tá? E esse mercado de vendas, ele movimenta muito dinheiro mesmo, assim. Porque toda empresa precisa de vendedores. Então se você está aí procurando uma oportunidade, pode entrar no mercado de vendedores aí, que com certeza é um mercado muito bom, tá? E tem aqui alguns erros dos vendedores que eu gosto de mostrar, porque a galera faz muita coisa errada. Eu atendo muitas consultorias, eu vejo ali vendedor de consórcio, vendedor de imóveis, vendedor de tudo quanto é mercado, fazendo coisas erradas. Eu vou passar para vocês algumas coisas que não são legais de fazer para você aprender aí, desde cedo, ser um vendedor bom. Então começa na mentalidade. Eu não vou falar muito sobre mentalidade, sobre coach, esse papo parece até um pouco de coach, mas começa na mentalidade. Tem a mentalidade de vendedor, mentalidade de vencer, mentalidade de ir para cima, tá? Primeiro erro que o vendedor mais comete é não conhecer o produto ou o serviço que ele vende. É batata. Mas isso também não é só culpa do vendedor, isso é culpa também da gestão. Se você entra numa empresa e a empresa vende copo, ela tem que te dar todas as especificações do copo. Esse copo tem isso, esse copo tem aquilo, ele faz isso, ele faz aquilo, esse produto faz aquilo, o nosso serviço entrega tudo isso aqui. Algumas empresas que eu já atendi não tem um manual, não tem um onboarding do funcionário. Então, sempre que você for vender alguma coisa, procure estudar sobre ela, sobre o seu produto.
Se não tem material na empresa, pesquise, procure o seu chefe, procure o seu coordenador, mas conheça o produto. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é não conhecer o produto que vende. O segundo erro é falar mais do que ouvir. Então o vendedor, ele fica falando. Pergunta. Eu sempre falo, faça perguntas. As perguntas, elas abrem as portas. O teu cliente vai dizer o que ele precisa, vai contar os problemas dele. Então, faça perguntas. Ouça mais e fale menos. Faça perguntas específicas, perguntas mais direto ao ponto. Quando a gente fala de pergunta, por exemplo, a gente pode fazer 2 tipos de perguntas, as abertas e as fechadas. Abertas é como que está a sua situação atual? Qual é a situação da sua empresa? A fechada é, você já tem um software de gestão? Sim ou não? Basicamente é isso. Então, fale menos e ouça mais o seu cliente. Ele com certeza vai chorar as pitangas para você, tá? Essa terceira aqui, que é o desistir cedo demais. Pra vocês terem uma ideia aí, ó. 92% das pessoas não passam da 4ª tentativa de contato. E é ali que acontecem as vendas. Geralmente a partir da 5ª tentativa. Então, quando você recebe um não, tá tudo certo. Não é sobre você. A pessoa não tá brava com você. Ela não gosta, não é que ela não gosta de você, ela só não quer naquele momento. Pode ser que depois, fazendo um acompanhamento, que a gente chama de follow-up, você consiga até vender para ela. Mas não ache que desistir na primeira oportunidade, no primeiro não, é uma opção. Tomou um não? Beleza, vai para cima, vai tentando. Às vezes a pessoa não vai te responder. Você vai mandar uma mensagem, a pessoa não vai te falar nada. Espera um pouco, faz uma cadência de contato. Mas não desiste primeiro, porque isso aqui é um erro dos vendedores. Eles tomam um não e já vão embora, tá? Então, não faça isso. Não entender o processo de compra do cliente é o quê? Como é que o cliente compra? Como que ele tá comprando com cartão, com Pix? Qual que é a melhor hora para vender para ele? Se for um cliente B2B, por exemplo, você vai vender durante o dia, provavelmente. No horário de trabalho. Não adianta você, às vezes, querer falar com a pessoa 10 horas da noite. Então, entenda em qual momento que o teu cliente está. Entenda onde que ele está negociando. Para você ser um bom vendedor, você também tem que entender muito do seu cliente. Não é só conhecer o seu produto, mas é conhecer o seu cliente. Para qualquer coisa que você vai vender, estuda o seu cliente. Estuda o seu produto para você manjar. Se a pessoa perguntar qualquer coisa, você sabe responder. E estuda o teu cliente para você saber o que ele quer. Qual que é a dor dele, qual que é o sonho dele. O que o teu produto faz para ajudar ele, que é onde você vai atacar ali. Então, não cometa esse erro de não entender o processo. Entenda o processo do teu cliente, tá bom? A quinto erro que os vendedores cometem também é fugir das objeções. Objeção é um sinal que o cliente ali, naquele momento, ele não quer. Mas por quê? Pode ser preço, pode ser a condição de pagamento, pode ser que naquela hora ele não tenha dinheiro, tá tudo certo. Mas tenta já evitar essas objeções. Por exemplo, se você está atendendo os clientes aí, você vê que toda hora eles estão perguntando do preço. Toda hora o preço é um impeditivo. Beleza, mas se você parcelar, será que não é bom para o cliente? Se você dá uma entrada e parcela o resto, tá? Ou se o pessoal está reclamando muito de preço, será que teu público, a tua comunicação está certa? Tá? Mas tenha realmente um controle de objeção. E os bons vendedores, eles não deixam a objeção nem acontecer. Então já tem um script pronto, uma fala pronta que já mata todas as objeções. Escreve isso num papel. O que as pessoas mais estão tendo objeção aqui com o meu produto, com o meu serviço? Já escreve isso, já estuda para quebrar. É preço, é tempo, enfim. Tenha isso mapeado. Não vá para a reunião ou para uma call de venda sem saber como lidar com as objeções. Porque fugir das objeções é um erro crasso aí que as pessoas cometem, tá? Prometeu que não pode cumprir? Básico. Se o teu produto só limpa um negócio, fala isso, não tem problema. As pessoas hoje elas querem mais ainda a sua honestidade. Por quê? Porque tem muita informação na internet. Então, se você está vendendo um produto que você está faltando com a verdade ali, ela vai pesquisar e vai ficar ruim para você. Então, prometa que você pode cumprir. Não tem problema nenhum. As pessoas vão pagar por isso. Se elas quiserem algo a mais e você não pode, não tenho, não consigo te atender agora. Pode indicar um parceiro, alguma coisa assim, mas não prometa mais do que você pode cumprir. Isso pode aí queimar a sua reputação e a reputação da sua empresa, tá bom? E o último, mas não menos importante, é não ter um processo de vendas. Então você entrou na empresa, você está na empresa, está vendendo. Como é que você vende?
Ah, eu ligo, eu mando WhatsApp. Qual que é o teu processo? Não sei, eu só faço isso o dia inteiro. Tem que ter um processo. Então, eu vou entrar em contato no WhatsApp? Vou. Então, eu vou mandar essa mensagem. Se o cliente fizer isso, eu vou fazer isso e isso. Se ele não responder, eu vou ter um follow-up depois. Tem que ter um processo, um mínimo de processo. Tá bom? Eu vejo muita empresa contratando o vendedor e joga o cara para vender. Não, vai, vende aí. Vende aí. Joga aí. Como é que eu vou vender? Do teu jeito. Não tem um processo. Daí você tem lá 10, 15 vendedores, cada um vendendo de um jeito. É desorganizado. E às vezes você tem um lá que vende muito. E o processo dele ele não conta pra ninguém. E se esse cara for embora, ele leva metade do teu lucro embora. Então você tem que ter um processo que você controle. Ainda mais se você é um gerente de vendas, se você se tornar um gerente de vendas. Você que está começando, cria o seu próprio processo. Ah, tô numa empresa que não é muito organizado aqui. Então vai lá e arruma você. Ó, então eu vou mandar uma mensagem pro cliente assim. Se ele responder assim, eu vou fazer isso. Se ele não responder, eu vou fazer isso. Se ele responder, eu vou tratar ele assim. Já tenha tudo mapeado para você ganhar tempo e para você poder escalar depois. Porque imagina se você fizer tudo diferente com vários tipos de cliente, quando você tiver um monte de cliente para atender, você não vai conseguir. Então, se você quer ser um bom vendedor, primeiro mentalidade, e presta atenção nesses 7 erros aí que eu passei para você não cometer. Conheça o teu produto, conheça o teu cliente, quebre as objeções, não deixe elas acontecer, melhor ainda, e tenha um processo de vendas, tá bom? Tem um processo de vendas que é muito importante, tá? Mais algumas coisinhas que eu vou passar para vocês aqui também, de dominar o básico, dominar o seu produto, dominar a venda, a comunicação. Como eu falei, fale menos, ouça mais. Mas quando você falar, que você domine, que você tenha ali as perguntas certas, que você saiba qual o gatilho que vai ativar o teu cliente para ele comprar de você. Tem uma máxima que dizem que é bom você fazer o cliente comprar de você e não você vender para ele. Isso você faz aí com perguntas e tudo mais, tá? Faz perguntas. Perguntas, assim, para mim é uma das coisas mais importantes de vendas. Pergunta qual que é a situação do cliente, o que acontece se ele não resolver esse problema. Tem um método que chama método Spin Selling, que é justamente sobre perguntas. Faz a gente fazer muitas perguntas. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo depois sobre isso. Não vou me aprofundar muito. E é sobre perguntas. O que eu posso perguntar para o meu cliente que vai fazer ele contar a história dele para mim, para eu poder falar assim, olha, então tá, eu entendi, você tá nessa situação. Se você não arrumar agora, o que acontece? Daqui 6 meses, o que acontece com a sua empresa se você não comprar isso? Se você não arrumar essa situação agora? Ah, o colchão. Se você continuar dormindo nesse colchão assim ruim, o que vai acontecer daqui 6 meses? Vai acordar, continuar aí durante um ano acordando ruim, sabe? Então faça perguntas, tá? Faça perguntas. Cria um script. Então, um script é um básico, gente. Você tem que ter um script básico. Porque senão você manda uma coisa, outro manda outra, você tá perdido. Cria um script. Quer ser um bom vendedor? Cria o seu script. Se a tua empresa não te der um script, cria você. Passa pro teu gerente e fala, vou usar isso aqui. Às vezes numa dessa aí você consegue fazer que tua empresa use o teu script e você ganhe mais dinheiro. Então, seja esperto, tá? Organiza o follow-up, que é o quê? O cliente mandei mensagem, o cliente respondeu, não respondeu, vou entrar em contato com ele por quanto tempo? Qual que vai ser a minha cadência? A gente chama de cadência. Então, você mandou mensagem pro cliente hoje, ele não respondeu. Então, mandei de manhã, à tarde eu vou fazer um follow-up. Não respondeu nesse dia? Amanhã eu vou mandar mais outro. Daí à tarde eu vou mandar outro. Opa, 2 dias seguidos eu tô falando com ele e ele não me responde, vou pular um dia agora. Pula um dia. Mas vai falando, até essa pessoa te bloquear ou até você ver realmente que esgotou, tá? Mas faça esse follow-up. A gente chama isso de follow-up. É quando você consegue ali abordar o cliente em várias partes, mesmo que ele sendo um cliente que responde ou não, mas você tem que fazer esse follow-up, que é o acompanhamento do cliente, tá? Peça o feedback. Então peça o feedback, a pessoa às vezes não comprou de você. Vai lá e fala, oi, tudo bem? Vi que você declinou a proposta, você pode me trazer o porquê? Se não ficou claro o valor, não ficou clara a entrega, não gerou confiança talvez, a pessoa vai te falar. Ela vai falar, olha, não gostei disso, não gostei daquilo, não tô seguro, não tenho dinheiro, tá tudo certo. Mas tenta extrair dela o que aconteceu, tá? Para você ser um bom vendedor, você tem que saber o que as pessoas acham do seu produto e até do seu atendimento. Como eu falei, muitas vezes, na maioria delas, não é sobre você. É sobre todo o processo, sobre a pessoa não querer, sobre a pessoa não ter dinheiro, tá? Então, peça esse feedback que é muito importante para você ter, tá bom? E, mais importante,
o vendedor tem que saber aprender a tomar não. Quando a gente lida com vendas, gente, a gente vai tomar muito não, tá? E tem as contas que a gente faz. Então, para fazer uma venda, você precisa falar com 20 pessoas. Às vezes você vai tomar 19 nãos para vender uma. Isso é uma coisa que os vendedores aí, os mais jovens, não aguentam muito. É tomar não. Ah, mas eu não estou vendendo. Ah, mas... Gente, é normal no começo você não ter muitas vendas. É normal, às vezes, você ser um corretor de imóveis, passar 2 meses sem vender. 3 meses. Teve um amigo meu que ficou 3 meses sem vender. Quando começou também não parou mais. Dependendo do que você vende, demora um pouco mais. E agora eu tô vendo a galera muito indo para ir consórcio, imóveis, que são os tickets maiores, nas comissões maiores. Demora também. Consórcio acho que vende mais rápido. Mas imóvel não é pão. A pessoa tem que decidir, tem que ver, condição de pagamento e tudo mais. Tá? Então, tem que pensar assim que você vai tomar não. Um bom vendedor, ele sabe que o não é sobre ele. Claro, se a pessoa for uma pessoa chata, uma pessoa, enfim, mal educada, vai ser sobre ele. Mas na maioria é sobre o cliente que não quer, o cliente que não entendeu, ou você que não ativou uma emoção suficiente para o cliente comprar de você. Então é importante que você saiba que um vendedor, ele vai tomar muitos nãos. Quando você aprende a lidar com não, aí você, beleza, mais um não, tá tudo certo, vou pro próximo. Aí você vai ver que aquilo ali vai te dando mais insight. Opa, por que ele não comprou? Ah, porque o meu preço não tá legal, ajusta o preço. Ah, por que ele não comprou? Porque ele não entendeu o que eu vendo. Vou melhorar minha comunicação. Ah, o jeito que eu apresentei meu produto não tá bom. Você vai lá e melhora a apresentação do seu produto, tá? Porque quando a gente lida com vendas, não é pensar assim que, beleza, eu vou tacar anúncio lá, vai vender. Ah, tá, chegou lead, vou vender. Não. Muitas vezes, inclusive, você vai investir em anúncio, a empresa investe em anúncio e não vende. Eu conheço muita empresa que investe bastante em anúncio e às vezes deixa de vender porque o atendimento é ruim. Então, se você quer ser um bom vendedor mesmo, primeira coisa, como eu falei no começo do vídeo, tem um mindset, tem um pensamento de pessoa que quer ir para cima, que quer vender. Venda não é preguiça. Não adianta também você abrir o teu negócio e esperar que os leads venham. Ah, mas eu tenho amigos. Nem todo mundo vai te indicar. Não tente trabalhar só com indicação. Pensa que como que eu posso trazer mais gente para me conhecer. Não cometer os erros de não acompanhar o cliente, de não responder rápido. Um erro muito comum que eu vejo também é não responder o lead rápido. Se você responder um lead ali em até 1 minuto, você aumenta em pelo menos 100% a chance de ele converter, de ele conversar com você. E se você responder nos 5 minutos, é 400% a chance dele comprar com você. Então olha a importância de você ter um atendimento rápido. Você quer ser um bom vendedor? Responda rápido. Às vezes o cliente vai vir de noite, se você está com o celular ali, responde. Não tem problema nenhum. Mas responda rápido. Por quê? Porque o cliente vai falar, opa, respondeu rápido. E depois vai conversando. Quer ser um bom vendedor? Responda rápido. As pessoas hoje, basicamente, elas querem 3 coisas. Ser atendidas rapidamente, ser atendidas com excelência e elas querem atenção. Dá atenção para o teu cliente, conversa com ele, entende o que ele quer. Às vezes a venda é mais psicológica. Na verdade, ela é mais psicológica, porque a gente compra pela emoção e justifica pela razão. Sabe aquela coisa de, hoje eu mereço um iFood, mereço um docinho. É a tua emoção falando que você tá triste. E a justificativa vai ser o quê? Tem um cupom de 10 pila aqui que eu posso gastar. Então, quando você for fazer essa venda, pensa nisso. Como que eu posso ativar uma emoção no meu cliente? O bom vendedor, ele faz isso. Ele ativa a emoção do cliente. Tá? E muitas vezes a tua venda não vai ser tão técnica. Por exemplo, condição de pagamento, pode ser que não seja um decisor. Mas a pessoa está ali com dor nas costas, a pessoa precisa melhorar o marketing da empresa dela, a pessoa quer realizar o sonho dela, e você tem um caminho para isso, tenta sempre ativar a emoção. Um bom vendedor, ele ativa a emoção da pessoa na hora que está falando com ela. Então é importante aí que se você quer ser um bom vendedor mesmo, nesse ano de 2026, aplica essas coisas. Não é muito difícil, eu falo para vocês, claro, para mim, né, que já estou nesse mercado aí há 18 anos, talvez seja mais fácil, mas para você que está começando agora, anota, começa a ver aí, será que eu estou atendendo bem meus clientes? Será que eu estou atendendo rápido? Será que eu estou sendo claro no que eu vendo?
Como é que tá minha foto de WhatsApp? Como é que eu tô escrevendo? Será que eu tô escrevendo certo? Ou o meu cliente acha que eu sou analfabeto, tá? Então é interessante você... Até isso, gente, é importante. Quer ser um bom vendedor? Escreva certo, com pontuação, usa às vezes algum emoji. Se o cliente fala em áudio, pode conversar em áudio com ele. Eu evito, por exemplo, mandar áudio de primeira, só se o cliente mandar para mim. Daí ele me dá uma liberdade. Mas os vendedores atuais, aí, alguns que eu atendo, falham muito nisso, mandam muito áudio. Cuidado também com o tanto de perguntas. Eu falo, faça perguntas, mas não faça 50 perguntas numa frase só, num texto só. Oi, bom dia, tudo bem? Como é que vai? Já são 2 perguntas. Conseguiu ver a proposta? Falou com seu marido? 4 perguntas numa palavra só, numa frase só. Faça uma por vez. Por exemplo, vou dar uma dica extra. Eu nunca pergunto se a pessoa tá bem. Oi, você tá bem? Não. Eu falo assim, bom dia, espero que você esteja bem. Conseguiu dar uma olhada na proposta? Pronto. Eu fiz uma pergunta só. Agora, se já a maioria das pessoas fazem o quê? Bom dia, tudo bem? Conseguiu dar uma olhada na proposta? O que as pessoas respondem? Sim, tudo bem. Então sempre faça o cérebro da pessoa trabalhar menos. Um bom vendedor, ele faz o cérebro do cliente trabalhar menos. Qual que é o menos atrito? Qual que é o menor atrito que eu vou ter? Como que eu posso fazer esse cliente economizar energia? Aí você vende para ele. Aplica essas coisas, começa aí, pelo menos esses testes de ver o tempo que você está respondendo, ver como que você está respondendo, porque sempre dá para melhorar. E com certeza aí, se você aplicar pelo menos metade dessas coisas que eu falei, você vai vender mais e vai ganhar mais dinheiro. Então, se gostou desse vídeo, já clica aqui para seguir, já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos que são vendedores e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.